é para a gente ultrapassar as barreiras dos nossos limites, quem sabe aprendendo a conviver com eles, a superá-los aos poucos, é a gente sentir que a gente foi se tornando melhor, que a gente foi se tornando mais compreensível, mais fraterno, mais solidário, mais verdadeiro, e tudo aquilo que corresponde à bondade no mundo. A bondade no mundo é o que nós precisamos e é a urgência de todo dia. Ligue para nós. Hoje nós estamos em Juiz de Fora, não é ao vivo, estamos gravando mais cedo. Você está tendo um programa de direção espiritual no meio dessas minhas viagens, fazendo, graças a Deus, contamos com a ajuda do Omar e da Simone, da TV Panorama, que é a retransmissora da Rede Globo aqui em Juiz de Fora, com muito carinho. Eles estão nos acolhendo aqui, prepararam esse espaço para que nós pudéssemos. O pessoal da Canção Nova veio para cá, para que a gente não deixasse de ter a oportunidade de ter o programa de direção espiritual. São os nossos parceiros, são os nossos amigos, gente que acredita no nosso trabalho, gente que ama a Canção Nova, que abre as portas dos seus espaços para que a gente tenha a oportunidade de fazer o programa Direção Espiritual acontecer, mesmo quando a gente não tem a oportunidade de estar em Cachoeira Paulista. Mas você pode ligar para nós, porque ao vivo, neste momento, existem pessoas atendendo aqui no call center, na Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 26 00. Você pode passar também o seu SMS, que já está passando aí o endereço na tela. Você manda nesse número que está, com a letra CN, não vou falar o número agora porque eu não estou com ele na mão, vou falar errado. Você manda a sua mensagenzinha e aparece para nós aqui na tela. E recordando que muitas questões do SMS depois são apresentadas também aqui no programa de Direção Espiritual. Porque algumas pessoas pedem oração, outras aproveitam a oportunidade para pedir um aconselhamento, e nós nos utilizamos de todos esses recursos para poder entrar em contato com você e deixar que você também entre em contato com o programa de Direção Espiritual. Muito obrigado pelo carinho e obrigado ao Omar e a Simone por nos darem a oportunidade de estarmos aqui hoje em Juiz de Fora fazendo o programa de Direção Espiritual. Com a alegria que nós temos hoje, né? Estou vendo também pela primeira vez o livro, finalmente saiu, né? O livro Cartas entre Amigos, sobre medos contemporâneos, eu e meu querido amigo, meu querido irmão Gabriel Chalita, que é um livro que foi lançado pela Ediouro, mas que você também poderá comprar aqui pela Canção Nova. Então, se você ligar hoje, você já pode adquirir o seu livro, que fala sobre medos contemporâneos. Aqui a gente trata sobre diversos tipos de medos, minha gente. O medo da solidão, o medo da traição, o medo da morte, o medo da inveja, o medo da mentira, o medo do vazio, o medo de tantas coisas que são próprias do mundo de hoje. E a gente fala de maneira muito interessante porque cartas são sempre leves, né? Por mais que o conteúdo seja muitas vezes pesado, a carta ela nos proporciona um formato que ajuda a leitura. É bom ler carta, não é ler carta dos outros, né? Quando você tem a oportunidade de entrar no contexto do outro, você tem a oportunidade de entrar na reflexão do outro de uma maneira leve. É como a gente ler as cartas de São Paulo, né? É um conteúdo muito bom de ler, porque ele está falando de realidades muito práticas. Quando São Paulo escreve à comunidade dos filipenses, quando São Paulo escreve a Timóteo, que é um grande amigo dele, você entra no contexto da amizade dos dois, você entra no contexto daquilo que é comum entre os dois, daquilo que eles já viveram. E é sempre bom, gente, ler a carta do outro, por isso você tem uma oportunidade de conhecer um pouco mais. E este livro é muito verdadeiro, porque fala das dores do Gabriel, fala também das minhas dores, da minha vida, da vida do Gabriel Chalita, numa perspectiva do Evangelho. A gente tentar, através da filosofia, da literatura, da poesia, da psicologia, da teologia, que são conteúdos que a gente gosta, né? A gente não é especialista em tudo isso, mas a gente gosta, a gente estuda isso. É uma proposta de trazer uma ajuda a tantas pessoas, uma reflexão que possa ajudar as pessoas. Mas a gente vai começar aqui, atendendo as cartas, os e-mails que estão chegando. Começo com a Maria de Lourdes. Ela fala: Padre Fábio, sou Maria de Lourdes e estou enfrentando o pior tempo da minha vida. Descobri que tenho câncer. Tenho 2 filhos pequenos e me desespero diante da possibilidade de deixá-los sós. Estou precisando de uma palavra de conforto. Maria de Lourdes, a gente sabe que a descoberta do câncer, ela sem dúvida, nos assusta muito, né? Primeiro porque eu costumo dizer que existem
doenças que trazem um histórico, né? É como uma pessoa que descobre que tem o vírus do HIV. Todo mundo que descobre isso se desespera muito, porque a doença tem um histórico. O histórico da doença, a AIDS, o HIV, tudo aquilo que vem à nossa cabeça no momento, é que a pessoa vai morrer imediatamente. Porque nós trazemos essa herança de um tempo em que, quando a pessoa descobria que tinha AIDS, ela tinha como é que chama isso, gente? Uma morte muito, né? Uma sentença de morte. Hoje não. Quando a pessoa descobre que ela tem o vírus do HIV, o que ela vai fazer? Ela vai começar a controlar para que a doença não se manifeste. Então ela vai ter um cuidado a mais para que a doença não se manifeste. O câncer é a mesma coisa. É claro que o câncer ainda mata muito, mas o câncer não precisa ser uma sentença de morte para o paciente. Sobretudo quando ele não permite que a metástase tome conta da mente, do coração. A gente começa a morrer também, minha gente, é no momento que a gente desanima da vida. Eu já encontrei pessoas que tinham câncer, né? E que lutou com o câncer de maneira muito saudável. Eu sei que é difícil. Nós não estamos falando de uma coisa simples. Eu visito os pacientes de câncer, eu tenho um contato muito direto com o câncer e eu sei o quanto que é doloroso, o quanto que é difícil experimentar este limite da vida. Agora, a doença, Maria de Lourdes, ela pode ser melhor enfrentada se você cria dentro de você uma estrutura espiritual, psicológica, que lhe ajuda a não perder as esperanças. E você já deu aqui a receita para que a sua esperança não vá embora, os seus 2 filhos. Olhar para esses meninos, né, e saber que eles precisam de você, mas não permitir que isso vire um desespero, mas que isso vire uma esperança. Os médicos nos mostram isso e nos contam, e eu escuto deles o tempo todo, né? O quanto que a pessoa que tem uma espiritualidade e que não perde essa espiritualidade no momento da doença, elas têm uma chance muito grande de cura. Porque nós adoecemos a partir da cabeça também, né? Quantas pessoas, minha gente, desenvolvem o câncer justamente a partir de momentos de estresse, a partir de momentos de perdas dolorosas, porque a doença começa na nossa cabeça. E quem sabe a gente vai chegar à descoberta um dia que ela também pode ir embora pela força da nossa cabeça. E quando eu digo pela força do nosso pensamento, eu estou falando de espiritualidade também. Porque espiritualidade passa o tempo todo pelas escolhas que nós fazemos. A minha espiritualidade é alimentada por aquilo que eu permito que seja o meu pensamento. Quando eu começo a trazer para dentro do meu coração uma esperança que foi fomentada na minha cabeça, isso começa a ser articulado de um jeito novo e eu começo a existir a partir desta nova postura. O meu pensamento ajuda eu ter uma nova postura diante da vida. E muitas vezes a doença nos abate muito, é porque a gente a interpreta como decisiva, como finalizante, e nós não podemos. É como a gente também ter que enfrentar a doença de quem está do nosso lado. A melhor forma, é claro que num primeiro momento, quando nós ficamos sabendo de um câncer dentro da nossa casa, a primeira história que nos ocorre nós vamos perder essa pessoa. Mas nem sempre precisa ser assim. E o resultado final do tratamento vai depender muito do empenho da pessoa. E até mesmo, eu tenho falado muito isso com pessoas que eu amo, que tiveram câncer, e que depois da cura, depois do controle do câncer, a medicina nem fala em cura, né? Os médicos, os mais prudentes, eles dizem, olha, câncer nós falamos de controle. Porque a partir do momento que você tem uma desordem celular, que é isso, né? O câncer não é nada mais, nada menos do que uma desordem na produção de células que vira tumor, quando elas são produzidas de maneira desorganizada. Quando você tem uma história assim, você então começa a descobrir que você está propenso a desenvolver células cancerígenas. Então, a partir do momento que você teve o controle, que é isso que nós chamamos de cura, estou curado, tudo bem, aquele câncer sumiu, aquele tumor foi solucionado. A partir daquele momento, minha gente, pelo amor de Deus, comece a viver uma vida diferente. Se você sabe que você já é propenso a desenvolver células cancerígenas,
Busque a saúde de maneira radical.